E eu quero compartilhar a palavra que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um homem temente a Deus, nós estamos falando de um servo do Senhor. Nós estamos falando de um homem que dá instruções no capítulo 19, está ali levantando os juízes, está ali falando com o povo com muita veemência, com muita intrepidez, separando eles para estarem ali em honra com Deus, para falar com os que são tementes a Deus e para aqueles que também estão em desobediência. Então, Josafá está conversando ali com tanta força, com tanto poder, mostrando o Deus que está dentro do seu coração. Mas no capítulo 20, ele vai receber ameaças. E eu anotei aqui o que o missionário Flávio falou, coloquei aqui, ultrapassar conceitos. Gostei disso, viu? Glórias a Deus pela sua vida. E eu botei aqui, nós vamos ultrapassar conceitos nessa manhã, nós vamos ultrapassar barreiras, nós vamos crer no nosso Deus de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Provérbios 3 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu entendimento e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos que ter a nossa mente, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, lá no versículo 15, que nós não precisamos ser instruídos por ninguém, né? Porque nós somos espirituais. E no 16 vai dizer, quem instruiu a mente do Senhor que possa, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir nós, porém, temos a mente de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 20, no versículo 1, vai dizer a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Deus já está dizendo que tem vitória para você também nessa manhã, tem vitória na sua casa, tem vitória na sua vida. E aqui diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Curve a sua cabeça, querido Deus e amado Senhor. Eis aqui a palavra que o teu Santo Espírito trouxe a nós nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua direção, a tua voz, a tua inconfundível voz para nos direcionar, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamentos e atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer conforme a tua vontade. Liberta-nos daquilo que precisamos ser libertos. E coloque a nossa mente nesta manhã cativa a teu Espírito. Que o nosso respirar, o nosso pensar e olhar, o nosso ouvir, Senhor, o nosso falar, sejam para a tua glória. É isso que eu te peço, já cercando todo este lugar com fogo do Espírito Santo, para que o fluir do teu Espírito seja pleno, contínuo, assim como já está durante todo este culto, a partir das orações, do louvor, das mensagens e de tudo aquilo que foi apresentado, Senhor. Esteja conosco mais esta vez durante a tua palavra, para que venhamos, Senhor, não ter nenhuma distração, mas ouvir o que tu vai nos entregar. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus, e o que crê comigo diz amém? Amém. Então nós estamos aqui vendo que Josafá está sob uma ameaça. E não é uma ameaça qualquer, é uma ameaça de guerra. Josafá vai ficar cercado. Seguindo o texto, então vieram alguns, versículo 2, que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em toda Judá. Eu gosto muito de fazer essas paradas na palavra. Teve medo, porque muitas pessoas, por serem servos, acham que a gente não pode ter medo. Nós temos medo. O problema não é ter medo. O problema é como eu enfrento esse medo. Com quem eu enfrento esse medo. Quem eu busco para enfrentar comigo esse medo. E Josafá aqui nos dá uma aula. E ele diz aqui então que ele teve medo sim. Ele não se escondeu. Como mostra Davi quando ele está lá na carta, aqui em Crônicas também, lá no primeiro capítulo de Crônicas, no capítulo 29, lá no versículo 10, ele diz que pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda. E eu gosto de enfatizar isso, porque quem é servo não se esconde de ninguém, não se esconde de nenhuma situação, não se esconde de nenhuma fraqueza. Nós falamos o que nós vivemos, falamos o que estamos passando, mas confiamos no nosso Deus. E aqui então ele diz, teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Essa é a diferença. A diferença não é o medo que a gente enfrenta. Eu estou enfrentando medos.
de situações familiares, eu estou enfrentando lutas familiares, todos aqui estão, nós estamos enfrentando lutas no nosso país, nós estamos com afrontas do inimigo visível, palpável, em todas as nações, mas nós buscamos ao nosso Deus, porque Josafá está dizendo aqui, se pôs a buscar ao Senhor, e aí é a diferença. A diferença não é eu buscar os meus amigos, eu posso até conversar com eles. Não é eu buscar o meu esposo, eu posso conversar com ele, obviamente eu converso com ele. Eu posso buscar soluções terapêuticas, posso buscar um psicólogo, eu posso buscar as situações, podem se apresentar, eu posso até buscar algumas questões que vão me auxiliar. Mas quando a gente busca ao Senhor, a gente tem resposta e nós temos vitória. Aleluia! E aqui, seguindo o texto, a gente vai ler junto, a gente vai ver que Deus sempre ultrapassa conceitos, que Deus sempre ultrapassa pensamentos, que Deus sempre faz algo que nos surpreende. Você está aqui nessa manhã, porque Deus está preparando algo sobrenaturalmente maravilhoso na sua vida para te surpreender. Não desista. Mesmo que você esteja com medo, busque ao Senhor. Amém? Seguindo aqui o texto. E apregou o jejum em todo Judá. O que eu entendo aqui é aquela pessoa, aquele servo, aquele filho que anda em unidade. Queridos, a unidade, muitos anos atrás, num retiro de carnaval, o Senhor, eu estava ministrando a palavra, meus filhos são músicos, né? Estavam tocando nesse retiro, e o Senhor falou assim para mim, una os ombros e faça uma muralha. Eu tenho até a foto, de tão lindo que foi. E começou todo mundo ficar ombro a ombro. Estava lá, não estava, Azul? Ombro a ombro. Fez aquela muralha. Isso é unidade. Quando você está em unidade, você se transforma num tijolo junto com o teu irmão e vocês fazem uma muralha contra o inimigo. Então, ele está aqui apregoando um jejum em toda Judá. Eu entendo que quando ele faz isso é porque ele tem convívio com as pessoas, porque ele tem intimidade com as pessoas e as pessoas têm com ele. A unidade, ela é imprescindível. Nós vemos aqui em Vila Isabel unidade. E é por isso que você tem vitória para receber da parte de Deus. E é por isso que o inimigo vai ser envergonhado mais uma vez nesse lugar, na sua vida, na sua família. É por isso que Deus tem portas para abrir. Tem janela do céu aberta sobre este lugar. A sua família está debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, Josafá, ele apregou um jejum a toda Judá, em versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha, eu acho isso, eu fico imaginando essa cena, dá vontade de saltar de alegria, porque eles se agregaram, é muito mais do que se reunir. Eles fizeram parte um do outro, estavam sofrendo junto, estavam orando junto, buscando junto no mesmo propósito, na mesma direção. Sabe o que isso vai redundar em vitória? E não é uma vitória só para mim ou para o pastor Gama, é uma vitória para todo o povo. Aleluia! Isso é poderoso demais em Deus. E quando ele então fala que agregou, Judá congregou, grudou, se reuniu, se abraçou, estava junto, sem pensamento diferente. Se o líder dá uma ordem, o pensamento tem que estar junto, porque quem lidera o líder é o Senhor dos Exércitos. Quem dá direção é Deus. Oh, meu Deus, que presença. Como tu está nesse lugar, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Judá se congregou para pedir socorro. Salmo 46 vai dizer que o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. Ele é socorro presente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. E no versículo 10 do mesmo salmo, ele vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Confia no Senhor. Ah, meu Deus, Deus tem tanta coisa maravilhosa sendo derramada nesse lugar. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, que presença. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Sabe o que é isso? Referência. Referência. Nós somos referência. Se você faz algo sobrenatural, quando o povo de Deus, as pessoas veem você fazendo algo e Deus vai derramando.
e ver a unção, e ver o poder, ver a transformação, e ver o mover, e ver tantas coisas incríveis acontecendo. Eu não estou falando de coisas, eu estou falando de atitudes de servos, eu estou falando de postura, eu estou falando de caráter, eu estou te falando de como nós nos conduzimos nesse mundo tenebroso, para que outras pessoas possam afluir até nós, aleluia. Então eles vão até lá, buscar o Senhor. Não é para buscar pessoas, não é para buscar homens, não é para buscar servos, não é para buscar quem prega melhor, para buscar quem... Não, buscar o Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Ele nos usa pela misericórdia, mas a honra é dele. Glórias ao teu nome. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E mais uma vez eu enfatizo. Servo de Deus não anda escondido. Tem uma chamada, põe-te de pé. Se Deus quiser te exaltar, deixa Ele te exaltar. Deus te garante, Deus te protege, Deus te livra. A obra é dele, não é sua. Amém? Põe-te de pé, fala quem você é. Eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. O meu Deus é vivo e poderoso. Pode estar na tribulação, pode estar cercado de inimigos, pode estar com medo, pode estar aflito, pode estar angustiado. Ele é o Senhor. Eu vou continuar dizendo que Ele é o meu Senhor, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. É de dentro para fora, é como eu sou dentro. Nos tornar inabaláveis é dentro, mesmo que o homem comum se corrompa por fora, mas dentro ele é inabalável, pelo Espírito de Deus, armado com as armaduras de Efésios 6:10, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem possa resistir. Você pode dar uma glória a Deus? Não há quem possa resistir o nosso Deus. Amém. Josafá não se pôs só de pé. Ele exaltou o nome do Senhor. Ele disse, eu sou Josafá, eu sou rei, eu posso, eu faço. Não. Ele disse, Senhor, tu és o Deus lá dos meus pais, eu conheço o teu poder, eu conheço a tua força, eu conheço a tua glória, eu conheço o teu mover, eu sei quem tu és. Esse povo te conhece, Senhor. A força e o poder estão nas mãos do Senhor. Ninguém abate um servo de Deus. Ninguém abate a obra do Senhor. Ninguém paralisa aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu sobre esse povo vitória. Deus está estabelecendo sobre a sua vida vitória. Deus está estabelecendo sobre a tua família vitória. Deus está estabelecendo sobre seus filhos vitória, sobre seu marido, sobre a tua esposa, sobre teus parentes, convertidos ou não convertidos. Deus tem vitória. Somos referência na nossa família. Temos que nos pôr de pé e ser referência para que eles afluam, não para nós, mas para o Senhor. Aleluia. Então ele declara isso para Deus. E eu quero passar para o 9, para a gente poder dar uma adiantada aqui. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você está diante de Deus, nessa casa. Essa casa tem presença de Deus. Nessa casa, quando você colocar as tuas petições, Deus vai te ouvir e livrar. Por isso que é importante a unidade, por isso que é importante a congregar, por isso que é importante respeitar o líder, por isso que é importante andar junto, no mesmo pensamento. Não podemos mais nos deparar com mudanças de nível. O que eu quero dizer com isso? Se suas águas estão nos artérios, precisa subir de nível. Precisa chegar aos joelhos. Se está no joelho, mergulha mais para até chegar ao quadril. Está no quadril, mergulha mais até a cintura e vai mergulhando. Mas não pare. Não pare. Não se diminua. Não se denigre. Venha se denigrir, venha falar mal de você, não. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Estou preparada para aquilo que tu tem para mim, Senhor. Eu quero congregar, eu quero obedecer, eu quero glorificar o teu nome, eu quero te exaltar, porque eu sei quem tu és. Aleluia. Congregar é muito importante. Quando os meninos eram pequenos, era da igreja de Nova Vida do Riachuelo, ia todo mundo, não queria saber, era chuva, tempestade, se tinha tudo em casa, se não tinha, se estava na luta. Eu ensinei os meus filhos a servir a Deus e não me servir.
Falei, não, você vai servir ao Senhor e você vai para a igreja. Domingo, eu não abri a mão da EBD, estavam lá no Geração Vida, estavam na igreja. Hoje, são servos do Senhor. Estão longe de mim, casados, com noras abençoadas. Estava falando com o pastor Gama, meu filho mais velho casou com uma japonesa convertida. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Deus prepara tudo. Deus está aqui para falar para você que a sua vida está nas mãos dele, está preparando a tua vitória. E quando ele fala que está preparando algo, ele não prepara de qualquer maneira. Ele não faz a metade, ele faz inteiro, ele faz tudo. A gente é apenas um espectador da glória de Deus. Nós somos espectadores. Já tive cura, eu tive cura de um filho meu, de uma doença incurável. Deus tem cura para você também. Já viu uma pessoa ser mandada embora do emprego? Ficar 1 ano fora do emprego, depois Deus colocar a pessoa de volta e devolver tudo para a pessoa. Meu esposo passou por isso. Sabe por quê? Porque o que Deus estabelece na sua vida, ninguém pode impedir. Josafá tinha uma unção. Josafá foi chamado por Deus para ser rei. Josafá, no capítulo 19, deu tantas instruções. E nesse momento ele teve medo. Mas o medo dele não paralisou. O medo é necessário. A terapia diz que o medo é necessário, porque o medo é um freio. Medo é você se colocar, às vezes, na dependência de Deus, é necessário. Mas o medo não pode te paralisar. O medo faz você avançar nas armas do Senhor, no poder e na força do Senhor, como disse Josafá. E aqui ele diz que se algo acontecer de ruim, nós estaremos aqui, Senhor. Vamos buscar a tua face, tu nos ouvirás. E ele não diz só ouvir, e nos livrará. Sabe o que é isso? Isso é fé. E foi falado de fé aqui hoje, através da vida do missionário. Falou de fé. Lá da origem da palavra, fazendo um link com a língua inglesa, para falar de fé. E aqui tem homens e mulheres de fé. E se a tua fé estava esmorecida, fraca, ela está sendo moldada à temperatura da tua fé nessa manhã. Para você confiar no Senhor. Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Ele fecha a porta para abrir outra porta. Ele muda situações, ele cura, ele transforma. Ele faz proezas. E ele está fazendo aqui hoje. Aleluia! Aleluia! Agora, pois, versículo 10. Eis que os filhos de Amon e Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Então ele está contando aqui, contando a história. Olha, nós desviamos dele, não destruímos. Agora olha o que eles estão fazendo com a gente. Estão nos atacando. Mas, Senhor, essa aqui é a terra que tu nos deu. Você sabe o que é isso? Reivindicar direitos. Você pode reivindicar direitos. As promessas do Senhor, quando Deus te promete algo, né? Eu falo, Senhor, tu falaste através do profeta. Eu anoto, tá? Eu anoto. Vai profeta, eu anoto, oro e me certifico na palavra com o Senhor se aquilo ali vem dele. Amém? Nós temos que ser bereanos, temos que confiar em Deus, confiar na palavra, mas temos que ser firmes e confirmar tudo que é dito. Então eu anotava, Senhor, naquela manhã, está aqui escrito, o Senhor falou e disse isso, Senhor, me dá uma direção, é isso mesmo, e me mostra. Deus não confunde seus filhos. A direção de Deus é verdadeira. Não existe dúvida. Quem anda com Deus não anda com dúvida. Ou Deus falou comigo, ou Deus não falou comigo. Ou Deus mandou esperar, ou eu espero até Deus falar. Mas agora, não faça nada quando tiver dúvida, porque a dúvida não provém de Deus, amém? Amém. Então ele aqui está falando. Tu nos deste por possessão essa terra, por herança. Ah, nosso Deus, versículo 12. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Está reivindicando um direito. Com autoridade. Agora, com vida com Deus. Não se reivindica nada se não tem vida com Deus. Não se reivindica nada se eu ando numa corda bamba. Se eu ando, um dia eu sou serva e outro dia eu não sou. Me escondo em alguns lugares para dizer que eu não sou serva de Deus. Não publico as minhas fotos na igreja porque lá no meu trabalho é melhor que não saibam. Estão entendendo? Tem que ser servo de verdade. Ah, mas o teu Deus, o meu Deus é vivo e poderoso, criou céus e terras, me formou. Está lá no Salmo 139. Antes de eu ter forma. Você tem que calar a boca do inimigo com a palavra do Senhor. Amém? Mas olha como é que está a tua casa, olha como é que está teu filho, olha como é que está teu marido, olha como é que está a tua finança. O meu Redentor vive e reina. Ele sabe o tempo de agir. Não aceite que uma pessoa que não tem vida com Deus venha dar ordem na sua vida.
Fale na autoridade do nome de Jesus, fale com amor, fale com respeito, porque nós somos redes na mão do Senhor para pescar almas para o reino de Deus. Mas fale com autoridade. Não permita que invadam a sua vida com palavras que o Senhor não te dará. Amém? Josafá está reivindicando algo. Josafá está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sabia disso? Você está aqui essa manhã no lugar certo. Você está na casa de Deus, aonde Deus tem provisão para você. Eu não conheço você, a sua vida íntima. Mas eu também não preciso conhecer. Mas eu conheço o Deus que nós servimos. É um Deus que entra na tua casa pela porta da frente. Vasculha cada cantinho. Coloca tudo no lugar. Como diz o próprio Provérbios 3, ele diz que ele endireita as veredas. Ele bota tudo no lugar. Conserta tudo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Não é porque eu sou serva de Deus que eu vou ser sempre perfeita. Deus pode fazer justiça para uma pessoa que fez tudo certo e me corrigir se eu estiver errada. Mas Josafá está correto. Josafá está diante de Deus. E muitas pessoas podem falar, mas por qual motivo Deus permitiu? Deus permite muitas coisas para nos aperfeiçoar, sabia? Para mover a nossa fé, mas aqui a gente está falando de uma guerra física, né? A gente está falando de uma guerra real. Homens armados, fortemente amados, inimigos do povo de Deus. Mas aqui, nesse lugar, nós estamos falando de uma guerra espiritual. Uma coisa que você vai conseguir vencer, você tem que lembrar que você não luta contra carne e sangue. Lembre-se disso. As suas armas não podem ser armas físicas. As suas armas têm que ser espirituais. Palavra tem que ser lida. Joelho tem que ser dobrado. Jejum tem que ser feito. Amém? Ele pregoou um jejum em toda a Judá e Jerusalém. Ele pregou um jejum. As congregações foram para junto deles, de joelhos, de jejum e orando, clamando ao Senhor. Essas são armas espirituais. Essas são as armas certas para que o inimigo bata em retirada. E ele continua. Porque, a parte B do versículo 12. Porque em nós não há força. Sabe, eu acho isso tão lindo. Quando ele declara que não tem força, ele se coloca totalmente dependente ao Senhor. Sabia? Porque nós não temos força mesmo. Ai de nós se não fosse o Senhor. Amém? Então ele diz aqui para nós, o Senhor, porque em nós não há força, Josafá falando, para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Isso é muito lindo, sabe por quê? Porque tem muita gente se ensoberbecendo, achando que já pode fazer algo com suas próprias mãos. A palavra vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Josafá é rei, ele poderia ficar com vergonha de falar isso. Não, ele falou, Senhor, estamos aqui, mais ou menos falando que se fosse uma linguagem atual, estamos aqui reunidos, todos congregando, nós não temos força nenhuma, apesar de temos essa quantidade aqui, mas essa quantidade não é suficiente, porque os amonitas e moabitas eram em grande número, estavam cercando, estavam chegando para destruir. Você acha que o inimigo está fazendo o quê? Ele nos cerca, está ao derredor, como a palavra diz, para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor está desfazendo as obras dele nessa manhã na tua vida. Desfazendo. Toma posse disso. Se estava fora da posição, entra na posição. Se estava no lugar errado, começa a andar no lugar certo. Para que o Senhor possa agir na sua vida e mais, na sua vida e de toda a sua casa. Porque quando Deus entra por uma família, por uma pessoa, Ele começa a fazer a obra na casa inteira. Aleluia. E então Ele declara que todos não sabem o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Mais uma vez, o segredo que Ele nos deixa aqui. Os olhos têm que estar no Senhor. Não se distraia. Tem muita distração hoje em dia. É muita distração. Tem que ter foco. Levanta de manhã, olha para o céu e agradece ao Senhor. Pega a sua Bíblia. O Senhor coloca na nossa mente o devocional do dia. E o devocional do dia é a sua arma para você vencer aquele dia, para que você não caia em nenhum tipo de dissabor e ciladas do inimigo. Amém? Aí Deus dá o devocional. Eu faço isso todas as manhãs. Todas as manhãs. Levanto, olho para o céu, abro a minha palavra, Deus me dá o devocional, depois eu pego a agenda, leio o devocional da agenda, oro ao Senhor, coloco a minha família toda debaixo de oração, toda a igreja que o Senhor confiou, o rebanho, que é o Rio Comprido, todas as famílias, eu um caderno com o nome de todo mundo, eu fico ali de 6 da manhã até as 8 em oração por todos. Aí depois eu vou
Aí eu ligo o meu louvor e vou fazer o que eu tenho para fazer, tudo aquilo que eu precisa ser feito naquele dia. Mas aí eu já estou revestida, eu já estou com as armas espirituais, já estou com a palavra. Aí vem um vento, mas aí o Espírito Santo fala, ó, fala com você. Como é que o Espírito vai falar com a gente se a gente não vai ler a palavra? Como é que ele vai te lembrar uma estratégia como essa de Josafá, se você nem sabe quem foi Josafá, se você não lê a palavra? Leiam a palavra, comam a palavra. Aqui tem irmãos aqui, uma aula do missionário, uma aula do missionário Alexandre, do missionário Flávio, aula, são professores. Olha isso, se eu estivesse aqui nessa igreja, eu ia grudar nele, é um do lado, outro do outro. Aí quando eu estivesse bem preenchida, chegou o pastor Gami, opa, chegou a Luciana, amém? Nós temos irmãos abençoados demais, e outros aqui, estou falando nomes de quem eu conheço, amém? Então ele está no lugar certo, e os olhos estão postos no Senhor, ou seja, ele não olhou lá para fora. Nossa, quantos são? Quais são as armas deles? E agora? Está vindo da onde? São aquelas notícias que querem interferir teu dia? É o WhatsApp, é mensagem pelo e-mail, é um telefonema, sabe? É pessoas que não têm o que fazer, abre a porta, desce do prédio, aí tem uma pessoa que você sabe que não é para parar ali para conversar, dá um bom dia, Deus te abençoe, e vai andando. Não pare para se distrair, absorva aquela palavra, ouça o que o Senhor está falando e vá em frente, porque tem vitória, aleluia. Todo Judá, versículo 13, estava em pé diante do Senhor. Olha que coisa linda. Toda Judá estava de pé diante do Senhor. A palavra não vai dizer toda Judá está de pé diante de Josafá. Toda Judá está de pé diante do rei. Não, diante do Senhor. A diferença é, eu me levanto para quem? Para exaltar quem? Eu quero exaltar o nome do Senhor. E aí, exaltando o nome do Senhor, respeitando as leis, os princípios bíblicos, aí eu respeito todas as pessoas. Amém? Mas de pé, diante do Senhor, para que Ele possa nos instruir. Como também, olha isso, olha as famílias, as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Louvado seja Deus. Quando você serve a Deus, toda a sua casa vai servir a Deus. Quando você serve a Deus, você é exemplo. É exemplo. Muito mais do que você falar, é o seu exemplo diário. Sem falar. Não precisa brigar, não precisa discutir. Vai lá e faz. O marido pode estar estressado, o filho pode estar respondão. Eu estou dando exemplo, abraço, beijo. Vai dar tudo certo. O seu dia foi difícil? Quer uma sopinha quente? Quer um chá? Posso te ajudar em alguma coisa? Tá bom. Tudo bem, entendeu? E aí você vai dando exemplo, daqui a pouco volta, fala assim, hoje não foi legal e tal, e começa a compartilhar do dia, e aí você pode aliviar com uma oração, às vezes sem falar nada, um abraço, um beijo, amém? Então toda a família estava de pé, porque eles davam exemplo, amém? Esse texto é muito rico, dá para muitas informações. Então veio o Espírito do Senhor. Quem foi que chegou na unidade? Quando todos estavam uníssimos, como diz lá em Atos 2, né? Uníssimos num só pensamento, o Espírito Santo chega. Ele vem, ele faz proezas, ele liberta, ele cura, ele trata, ele abençoa, ele alegra, ele fortalece. Aleluia! Aí veio o Espírito de Deus no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo para a gente. Não temais. Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Pastor Gama, Luciana, diaconisa Luciana, não temais. Não temais. Sheila, não temais. Irmãos de louvor, não temais. Jovem, não temais. Irmãs aí de trás, não temais. Queridos, diáconos, diaconisa, não temais. Vocês estão na congregação. Você já percebeu que o Espírito Santo está aqui? Você percebeu a unção do louvor, das palavras dos nossos professores de EBD, das palavras do missionário na hora do dízimo e oferta? Que aula!
Você percebeu o mover do Espírito nesse lugar? Você está percebendo o que Deus está fazendo? Tem correntes sendo jogadas por terra. Tem portas sendo abertas. Tem mudanças de mente nessa manhã. Você está aqui, Deus está mudando a mente do seu marido. Você está aqui, Deus está mudando a mente do seu filho. Não tem mais. Quais são os muros? Quais são as dificuldades? Quais foram os nãos que você ouviu? A mim não importa o não do homem, o que importa é se o Senhor está dizendo sim. Não temais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Oh, gente, oh, glória! Mas de Deus, aleluia! Não é sua. O problema é que a gente que fica assumindo coisas. Ai, falou comigo. Ah, não falou comigo. Ah, brigou comigo. Ah, a gente vai trazendo. E a gente vai ficando, acumulado de pedras. Fica pesado. Vamos trocar o fardo. Jesus falou que o dele é leve. Amém? Deus está no controle da sua vida. Irmãos, é tanta... Posso falar rapidinho um testemunho dos meninos? Lucas passou lá para Santa Maria, faculdade lá. E aí minha nora também tinha passado, mas o Lucas já estava dentro, porque passou segundo lugar. Todo mundo sabe disso aqui no ministério. Ele vivia só estudando para passar. E minha nora estava na 16ª posição. Ela precisava de 15 desistências. 15 pessoas desistindo de uma universidade federal em Santa Maria, que eles estudaram lá no Rio Grande do Sul. Então eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Santa Maria, levei o Lucas, e a mãe dela e os pais me deram uma procuração. Falei, me dá a procuração. Ah, não vai... Me dá a procuração. Vamos lá que eu vou representar. Eles nem quiseram ir, porque eles achavam que ninguém ia desistir. Mas Deus falou ao meu coração que chamou os dois para andarem juntos, o meu filho e a minha nora. Os dois para andarem juntos. Eu tive o privilégio de batizar minha nora. É uma bênção. Toca piano, que é uma beleza. Uma serva abençoada. E estava ali murchinha, falei, fica tranquila, confia no Senhor. Fui para Santa Maria, irmãos. Eu sei que a gente se expande, né? Eu grito, não quero nem saber. Aí o Lucas mandou uma mensagem, mãe, só escuta a sua voz. Porque o auditório ecoava. Porque eu falava, Senhor, tu és grande, tu és poderoso. Eu falava com um e falava com outro. Confia. Aí fiz amizade com aquelas gaúchas todas, tem até hoje elas no Zap. Aí nos abraçamos, tudo ali orando pelos filhos, pedindo para os filhos, né? Aí daqui a pouco começou. Foi chamando nome por nome. Desistiu. 15 pessoas desistiram. Aí ele falou, Dominique Melo. Ah, eu pulei, glória. Aquilo ecoou, aqui, glória, 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 glória. Gente, esse é o nosso Deus. É o Deus que está aqui falando com o povo, falando com Josafá, está falando conosco. Não há aquilo que Deus não faça. E Ele faz muito melhor. Muito além do que você possa imaginar. E Ele está aqui, a peleja não é vossa, mas de Deus. Estão interrompendo algum documento seu? Se preocupa não, que Deus já vai bater o martelo hoje. Vai assinar. Falaram que o seu filho não vai ter essa vaga? Vai ter, porque o Senhor é fiel. Ah, mas essa doença não tem cura. Meu filho foi curado de uma doença incurável. Hoje é servo do Senhor, já terminaram a faculdade. Deus é fiel. Versículo 16, amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, olha que coisa linda, gente. Ai, meu Deus, você é lindo, Senhor. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento. Dá um glória aí, igreja. Fica parado. Ou seja, não fica aflito. E fala com o irmão, e liga, e fala, pastor, e não sei o quê. Fica parado, confia. Olha para o céu. Dá ouvidos ao Espírito de Deus. Fica parado, calma. Calma, olha o que ele está dizendo aqui. Nesse encontro, tem encontro marcado para a tua vitória. O Senhor já foi ao encontro desse problema para resolver para você. Essa chave que não quer te entregar. Sei lá o que mais. Deus já foi. Você está aqui hoje, mas Ele já está lá.
Glória a teu nome, Senhor. E ele diz: vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã, eu tomo posse de amanhã, saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. A gente não tem nem cadernos para escrever as bênçãos do Senhor. Oh, que presente. Pastor, eu não sei se eu estou sentindo a vontade de pular, dá vontade. Que presença. Oh, glória. Coisa linda que Deus está entregando à igreja. Nesse encontro não tereis que pelejar. Aí tranquilo. A gente está com um documento lá no fórum, aí um valor que o meu marido tem que receber. Tomara que seja mais uma viagem para Israel, que a última vez que ele recebeu, ele me deu de presente. Eu já estou lá com ele. Será que eu vou para Israel? Tem que dar, né? Dá assim, aquela vozinha, né, no coração dele. E aí o juiz fez uma solicitação que visivelmente ele não leu, né? Desculpa falar isso, mas ele não leu o processo. Aí caiu numa exigência. Só que o Felipe mora em Portugal. Olha como é que Deus é tremendo, né? Felipe mora em Portugal. Como é que aí o documento lá e vai no consulado? Aí não é no consulado. Aí vai na... Como é o nome do outro negócio? Que não é consulado? Embaixada. Aí na embaixada tem horário lá, 2 horas de funcionamento. É uma loucura, né? Vocês falam do Brasil, mas também tem esse probleminha lá fora. Aí daqui a pouco o Felipe me mandou uma mensagem: mãe, estou indo para o Brasil, que eu tenho que fazer uma representação. Vou ficar umas 6 semanas aí em Florianópolis. Você quem pode dar uma glória? Deus já deu a solução, vai lá pegar o papel, o documento e vai mandar. Então, assim, é um mover, sabe? É um mover de Deus. Eu estou fora do horário? Me dá sinal aí, tá? Porque eu fico tão feliz de estar aqui. Então, nesse encontro, não tereis que pelejar. Amém? Versículo 2. Então, o que Josafá fez? Olha aí. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Josafá não saiu falando. Josafá não foi, tá vendo? Não. Josafá foi agradecer, colocou o rosto em terra. A oração foi ouvida. Deus escutou a nossa petição lá atrás, quando ele fala, quando ele conversa com Deus. Porque, irmãos, nós temos que conversar com Deus. Eu converso com Deus todo dia, eu brigo. Ah, Senhor, poxa, queria tanto. E Deus fala comigo: aquietai-vos. É no meu tempo, é na minha vontade. Amém? Glória a Deus. Josafá, então, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram. É por isso que eu digo: o exemplo é algo tremendo. Tremendo. Se prostrou, o povo se prostrou. Levantou, o povo se levantou. Glorificou, o povo glorificou. Ensinou, o povo também quer aprender. Olha o movimento do Senhor. Tudo tem ordem, tudo tem decência, tudo tem exaltação dele. Se prostrou. Ele podia ter falado: ei, gente, Deus já falou que a gente não precisa se mexer, ficar todo mundo parado. Não, ele se prostrou. Eu ensinava o meu esposo, quando eu consagro tudo, Luciana sabe. Consagro até uma bolinha da pulseira, eu consagro. Tudo ao Senhor. E ensinei isso na minha casa. Os meninos já compravam as coisas, já consagravam, já chegava com o material da escola, eles abriam, consagravam os livros, consagravam os cadernos, tudo. Eu ensinei. Mas o meu esposo chegava com as compras, que ele sempre gostou dele fazer as compras. Eu agradeço, porque eu detesto o mercado. Então, glórias a Deus, né? Jesus sabe disso. Aí, pega as compras, agora não, já tem uns 5 anos, ele chega com as compras, ele vai direto lá para a despensa, bota no chão e ele dobra o joelho e ora. Não desista de dar exemplo. Persista no exemplo. Josafá deve ter persistido muito. Aqui não tem as entrelinhas de tudo que ele passou com o povo, mas provavelmente não foi fácil. Mas o exemplo, dá exemplo, amém? Então ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, além de dobrar o joelho, além de se prostrar, adorar. Adorar não é só cantar louvor. Adorar é você ter gratidão. Gratidão precisa... Hoje está um movimento de gratidão. A gente que é terapeuta, os terapeutas ficam... tem o mantra da gratidão. Não, você não precisa de mantra, você precisa da palavra de Deus. Precisa viver a palavra de Deus e ser grato, mesmo que Deus não te desse mais nada, porque a cruz já seria suficiente. Então, ele se prostra, todos se prostraram e adoram.
Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em como? Baixinho? Voz alta, sobremaneira. Sobremaneira. É como o filho de Davi. Quando o Bartimeu está lá à beira do caminho, todo mundo queria calar a boca. Ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se calou. Se você estiver certo, se estiver na presença, se estiver dentro daquilo que Deus mandou você falar, você tem que louvar em voz alta, de sobremaneira, para que todos saibam quem é o teu Deus. Voz alta. Pessoal, quando eu não era de Jesus, falava um monte de palavra errada, um monte de coisa feia. Agora eu não posso dar um glória? Eu dou glória a Deus até na padaria quando eu estou comprando pão. Dou glória a Deus, dou aleluia. Agradeço, tudo para mim é Deus, tudo, do fio do cabelo até a planta dos meus pés, tudo que tenho em mim, na minha vida, é do Senhor. Tudo que você tem, tudo que você vier a ter é do Senhor. Então é exaltação para Ele. E aí então, Josafá, depois de se prostrado, versículo 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Quem pode dar um aleluia aí? Aleluia. Suficiente. É suficiente. Eu sempre falo isso para o meu marido: confia no Senhor. Eu falo assim: bobinho, já está carequinha, tem que confiar no Senhor, que eu mexo com ele, né? Para ele não ficar, às vezes, né, achando que eu quero mandar, porque a gente é meio mandona, né? Vamos combinar? Aí eu falo para ele, fala assim com a vozinha, né, Zu? Vozinha doce e tal, mas a gente, na verdade, a gente está mandando. Desculpa os homens, do nosso jeitinho. Então aqui, isso para a gente descontrair, né? Mas crede no Senhor, amém? Crede no Senhor. Josafá se põe de pé, mais uma vez, no meio de toda Judá e Jerusalém, em voz alta e fala... Você podia falar assim: olha, Deus falou para ficar em silêncio, olha, Deus... Não, ele diz: crede no Senhor. Por quê? Porque quando as coisas acontecem ao nosso redor, um se levanta daqui, outro se levanta dali, e fecha uma porta, e o filho fica doente, e o marido não sei o quê, acontecem aquelas tribulações, que às vezes, aquele vento, aquela tempestade. Essa palavra é para você, se você está passando por isso. Crede no Senhor. Ele não te trouxe nessa manhã para a igreja para dizer que você é um perdedor. Ele está dizendo que você já venceu. Já entregou a vitória, porque ele já entregou a vitória para Josafá aqui. Ele está dizendo que a peleja não é sua, é dele. E, na verdade, é sempre dele, porque é ele que cuida. Nós não teríamos recursos nem músculos para lutar todas as lutas que o Senhor nos permitiu lutar. Crede no Senhor. Amém? Vosso Deus, seguindo o texto, capítulo 20, parte C, e estareis seguros. Coisa linda. Quando o Lucas estava no CTI, meu filho Lucas, que agora está com 24 anos, ele ficou todo roxo. Aconteceu assim, fui fazer um exame nele, deram um medicamento para um bebê de 2 anos, um medicamento para uma pessoa de 30 anos. Ele quase veio a óbito. Eu atravessei ali a São Francisco Xavier, não vou falar o nome das clínicas por uma questão ética, e atravessei correndo, entrei num outro hospital. E olha como é que o Espírito Santo é tremendo. Mesmo naquela aflição, eu cheguei para o médico e falei: me dá o nome do medicamento que o senhor aplicou no meu filho e a dosagem. E ele escreveu e me deu. E foi que salvou meu filho. Eu atravessei a rua, a médica veio com a maca e eu falei: deram esse medicamento. Quando ela olhou, ela já deu uma ordem para colocar uma injeção para cortar aquele mal. Mas, mesmo assim, passei pelo processo da angústia na noite inteira. E aí, Luquinha ajeitado naquele berço ali, já com a boquinha roxa, molinho. E aí eu estava de joelhos na gradezinha assim do berço, orando. E aí o médico botou a mão no meu ombro e disse: olha, agora só Deus. Aí eu virei para ele e falei assim: está em boas mãos. Sabe o que você tem que lembrar na hora da dificuldade, da adversidade? Das promessas. Lá, quando o pastor Manuel, quando estava lá, disse que tinha um bebê no meu ventre, e quando eu descobri, a gestação já estava entrando no 4º mês, né, eu sempre fui bem magra. Hoje eu estou até gorda, gente. Eu era metade da metade. Então, assim, não tinha barriga, não tinha nada. E aí ele disse que tinha. E ele falou para mim: na mão desse bebê tem um cajado. Eu me agarrei na promessa. Falei: se tem um cajado, ele não vai morrer aqui. Tem continuidade. Eu não sei qual foi o que você ouviu, mas tem continuidade para a sua vida. Tem vitória, tem caminho de vitória. Amém? Louvado seja Deus. Estareis seguros. Com o Senhor nós estamos seguros.
Estamos guardados, protegidos em qualquer situação. Pode ser tiroteio, pode ser um acidente. Minha nora capotou com um carro em São Paulo várias vezes. Estava no trabalho. Olha como é que Deus direciona. Eu peguei o rádio lá do pessoal da segurança do meu trabalho e conseguimos entrar em contato com a polícia rodoviária, que conseguiu entrar em contato com o policial que estava socorrendo a minha nora. E ali eu pude ficar falando com ela embaixo do carro. Mas quando tiraram ela, nenhum arranhão, nada, intacta. Só um arranhãozinho aqui, uma dorzinha ali, nada. Sabe por quê? Seguros na mão do Senhor. A sua oração é poderosa, não desista de orar, não pare de orar pela sua família, dobre os teus joelhos dia e de noite, mesmo que seja um filho teimoso, mal criado, um marido incrédulo, um marido que fale coisas que você deixa falar, não assuma essas palavras para o seu coração, mas confia no Senhor e você está seguro. E aí depois diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Eu acho tão tremendo isso. Adoração pura. Ele ordena cantores. Olha a adoração de vocês hoje, que coisa maravilhosa. Né? O que eles estavam fazendo? Preparando o nosso coração para essa palavra. E sabe o que mais? A unção que saiu desse seu altar, que penetrou no seu coração, mesmo que você estivesse triste, mesmo que você estivesse angustiado, mesmo que a notícia não foi boa na sexta-feira, Deus tem vitória amanhã. Tem vitória amanhã. A mesma pessoa que te afrontou vai ser a pessoa que vai entregar a tua vitória. A mesma. Mundo espiritual, não é físico. A mesma pessoa espiritual, aquele que disse que não ia fazer, uma pessoa usada. Estão entendendo? Eu sou um ser humano. Se o inimigo me usar, a pessoa vai me ver, mas o que está por trás é o inimigo. Então, o mesmo inimigo que tentou te frustrar, ele vai receber uma ordem para desfazer aquilo que ele tentou fazer. Pode ter certeza disso. Ordenou cantores para o Senhor, que vestidos e ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pode dar um glória aí? Imagina essa cena? Professor de história, eu acho que vê as cenas todas, né? Aí todo mundo ali, esse pessoal é doido. Amonitas, moabitas, não tem nem exército suficiente, estão todos ornamentados, ou seja, sempre vestidos com as vestes celestes, vestes limpas, brancas, com vida com Deus, com santidade, amém? E aí vai à frente louvando, a sua misericórdia dura para sempre. E o inimigo ali, o pessoal louco, e o pessoal falando, esses crentes, não sei não. E você ali, né, cantando louvores ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor, eu recebo emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram Deus está desbaratando os teus inimigos nessa manhã. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você busca, enquanto você se santifica, enquanto você está na casa de Deus, enquanto você trabalha para a glória de Deus, Deus está desbaratando os teus inimigos. Está trabalhando. Você está aqui, mas é domingo, para Deus não tem dia. Está trabalhando no mundo espiritual em favor da tua casa. Aquilo que era para dar errado vai dar certo. Desbaratando, eu fico imaginando, tudo igual uma barata tonta, não sabendo nada do que está acontecendo. O louvor falou, como eles conseguiram? A verdade é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oh, glória! Desbaratados. 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 É isso que o Senhor entrega essa manhã para a igreja. Inimigos desbaratados. Mas não esqueça de toda a caminhada. Da santificação, a qual não se poderá ver a Deus.
da leitura à palavra, porque essa aqui é a nossa espada diária, não é? A palavra de ontem foi para ontem, a palavra do devocional de hoje é para hoje. Cada dia, né, a gente tem que matar um leão, cada dia é uma batalha, cada dia é uma situação, e nós temos que estar bem preparados, com a palavra na boca. Responda na palavra. Seja brando. Tem um provérbio que diz, mas eu não lembro ele agora, que a palavra afasta o furor. Seja brando. Eu não era não, tá? Eu não era não. Deus trabalhou em mim. Eu era toda elétrica. Eu queria já apertar o pescoço das pessoas. Mas o Espírito Santo me ensinou. Então esteja disposto a aprender com o Espírito de Deus. Esteja disposto a deixar o Senhor conduzir. Deixa Ele conduzir. Se Ele falou para você, fica, fica. Você falou, dá um passo à frente, dá um passo à frente. Fala, espera, espera. E a gente que é mãe de menino, a gente sabe que menino, né? Às vezes eles querem fazer. Não, calma. Senta aí, vamos conversar. Vamos ler um pouquinho. Meu parceiro de madrugada sempre foi o Lucas, meu caçula. Então ele sempre, mãe, vamos ler a palavra? Vamos. E ele sempre gostou de pregar para mim, né? Levava, ele falava, desde pequenininho. Viu o que Jesus falou aqui? Ó? Olha o que Jesus falou para a mulher aqui samaritana. Olha o que Jesus... Olha, mãe, vem ver aqui. Ó, o fluxo cessou. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, assim, ele sempre fez muito isso. Eu aprendi muito com meus filhos todos. Com meu esposo também. Meu esposo é muito anos-luz mais calmo do que eu. E a gente tem que deixar Deus usar a nossa família para nos ensinar. Para que os inimigos sejam desbaratados, é necessário andar em unidade com o Espírito de Deus e com a nossa casa e com a nossa igreja. Nós não podemos achar que o milagre, Deus pode fazer milagre instantâneo, amém? Mas existe às vezes necessário o processo. Porque muitas vezes a gente recebe algo de Deus e a gente não sabe administrar. O médico, depois que ele termina na faculdade de medicina, tem que fazer residência. Ele precisa ter experiências. Para outras situações, quando vierem, você saber lidar com elas e, principalmente, ensinar outros a lidar. Mas o fato é que, nesta manhã, Josafá levantou naquele dia com medo. Ele recebe uma ameaça dos moabitas e amonitas. Ele diz a Deus, ele conversa com Deus, poxa, nós fomos tão legais com aquelas pessoas e agora estão vindo contra nós. Às vezes você tem essa sensação também. A gente é legal com a pessoa, mas a pessoa não é legal com a gente. Não importa. Perdoa e segue em frente. Porque Deus tem cuidado de nós. Então ele conversa com Deus, ele apregou um louvor a Deus, um jejum com toda a congregação. Olha a sua atitude, se prostra. Depois então... os sacerdotes chegam, vêm os levitas, aqui todas as distribuições que foram ditas, eles se reúnem, aí mais uma vez Josafá se prostra e agradece a Deus. Logo de manhã ele se levanta e vão à frente. Olha, se já disse que tem vitória, irmão, já começa a cantar louvor. Faz a festa antes de receber, sabia? Você já pode comemorar, porque tem vitória. Já comemora hoje, ninguém vai entender nada, mas já tem que comemorar. Então ele bota os seus cantores devidamente vestidos. Por quê? O que a gente ensina com isso? E a gente trabalha muito com depressivos. E a primeira coisa que o protocolo para tirar as pessoas da depressão é fazer com que elas voltem a se olhar, a se arrumar, tomar banho, botar um batom, entende? Porque aí elas estão vestidas de uma novidade, de algo. Eu já estou vendo que eu estou melhor. Então, os cantores vão à frente bem vestidos. Eles não estão olhando para quem está vindo contra eles. Eles estão olhando para aquilo que Deus falou com eles. Eles estão olhando para o seu líder que está dizendo que tem vitória. Eles estão olhando para Josafá, que os colocou à frente cantando louvores. E olha a ordem. Olha o respeito. Olha a responsabilidade de todos. E vão à frente cantando louvores. Enquanto eles estão caminhando, cantando louvores, adorando a Deus, o Senhor está pelejando em favor dele. E lá no meio da batalha, todos os inimigos foram desbaratados, como os seus inimigos foram desbaratados essa manhã. E aí termina tudo. Acaba aquela perturbação. E aqui, no finalzinho, aqui no versículo 29, diz: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus está dando repouso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, por todos os lados. E eu quero convidar você a ficar de pé e orar comigo.
já cantando louvores, já visualizando as suas vestes de festa, porque o Senhor está pelejando em favor de todos dessa igreja.